Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Hoje eu quero falar sobre uma palavra que eu recebi essa semana durante um momento de adoração. Nós chamamos de Ministério ao Senhor, aqui na cidade de Montemor, na base Convergência. Então, durante um momento de adoração muito forte da presença do Senhor sobre nós, eu sentia uma convocação para um nível de intimidade maior com o Senhor. E me vem a primeira passagem que me veio foi Êxodo 24. Então, Êxodo 24 é quando Moisés, os 70, Arão e alguns líderes sobem até o monte do Senhor, é convocado para subir o monte do Senhor. E quando eles sobem, os 70, Arão e alguns líderes, eles têm uma visão de Deus de um certo nível, mas eles não vão até o topo do monte. Eles chegam até uma certa altura do monte ali e eles vê um aspecto da visão de Deus. E Moisés, então, ele é convocado para subir um outro nível de revelação, um outro nível de intimidade e poder. E então Moisés, ele sobe até o topo do monte, e quando ele está no topo do monte, a Bíblia relata que uma nuvem de glória se manifesta no topo, e ela é uma nuvem, além de ser majestosa, ela assombra os israelitas, porque fala que ela é uma nuvem de fogo, com aspecto de fogo consumidor, de fogo que mata. E Moisés, ele fica vendo aquela cena durante 6 dias, e somente no 7º dia ele é convocado para dentro da nuvem de glória, para dentro do fogo que consome. Então nós vemos duas coisas. A primeira coisa que eu vejo é que os primeiros que subiram o monte, tiveram uma visão a respeito de Deus, eles não tinham uma identidade tão clara a respeito de Deus como Moisés tem. A de Moisés também não é 100%, mas Moisés tem uma visão maior a respeito de Deus do que esses 70. Porque lembrando que Moisés, ele já tinha tido uma experiência com Deus, ele foi chamado por Deus na sarça ardente. O próprio Deus apareceu para ele. E aí, quando vemos os 70 sendo chamados para subir o monte, eles veem a Deus, mas a Bíblia relata que depois que eles viram a Deus, eles comeram e beberam. E o que isso significa para mim, Jeff? Eu acredito que quando nós estamos diante de Deus, uma revelação majestosa a respeito de Deus, isso é tão impactante em nosso espírito que nós ficamos meditando a respeito daquilo e nós não conseguimos nem comer nem beber. Mas os discípulos não, os 70 não tinham uma certa fome, uma certa anseio por Deus, e por isso eles, depois que eles viram a glória de Deus, eles voltaram a comer e beber. Moisés, pelo contrário, ele ficou 40 dias em jejum nesse monte, e aí ele sobe então, e aí o que eu vejo, que eu falei que eu vejo duas coisas. Então eu vejo aqueles que não têm uma visão tão clara a respeito de Deus, e por isso eles não têm fome e sede por Deus, e eu vejo aquele que tem fome e sede por Deus e nega a si mesmo, porque para entrar na nuvem de glória precisa negar a si mesmo, porque como os israelitas descreveram, era fogo consumidor, era algo aterrorizante, tanto que eles falam para Moisés, vai você, que o que Deus falar nós vamos obedecer, a gente não quer entrar lá não, que a gente vai morrer se a gente for. Então Moisés, ele é um homem que negou a sua vida. A Bíblia fala que todos aqueles que negam a si mesmo encontram a verdadeira vida, né? Então o nosso chamado para o alto é o chamado para baixo, para o mundo, né? Muitas vezes a gente abrimos mão de muitas das coisas. E aí, seguindo então a nossa palavra aqui, que eu senti aqui na base Convergência, me veio o Salmo 24. E, cara, foi muito louco, porque assim, Êxodo 24 e Salmo 24, que coincidência, o mesmo capítulo falando algo semelhante, porque no Salmo 24 ele fala o seguinte, ele começa falando, né, que Deus, todas as coisas pertencem ao Senhor, a terra e céus, e aí no 13 ele fala, quem subirá ao monte do Senhor?
Ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? E aí nós vemos que a resposta para aquele que subirá ao monte do Senhor e permanecer no seu santo lugar é alguém radical, alguém apaixonado, alguém que nega a si mesmo, alguém que tem aliança com os olhos. E aí me veio outra coisa nesse salmo aqui, no Salmo 24, que eu nunca tinha prestado atenção nisso, foi a primeira vez, que aqui no versículo 3 fala a respeito de duas pessoas, assim como o monte no Êxodo 24 fala a respeito de duas classes de pessoas. Então aqui, ó, quem subirá ao monte do Senhor? Então existem aqueles que subirão ao monte do Senhor, mas aí tem uma vírgula e fala, ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? E tem aquele que entra no santo lugar do Senhor e consegue permanecer naquele lugar, mas esse ele precisa ter uma aliança radical, uma paixão, uma sede, uma devoção por Deus, precisa negar a sua vida nesse mundo para ganhar essa preciosidade da presença de Deus. E aí me vem o seguinte, com a emenda do Salmo 24 com o Êxodo 24, me vem a convocação de Amós 3:7, porque Amós 3:7 fala o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar aos seus servos, os profetas. Então, qual é a minha conclusão dessas três passagens? A minha conclusão é que Deus está chamando pessoas para sentarem no conselho dele. O conselho do Senhor está no monte, está no seu santo lugar, e ele chama pessoas para a intimidade, porque ele quer, além dele querer revelar a beleza dele para os seus amigos, os seus servos, os profetas, ele quer agir na terra, ele quer renovar a terra, ele quer trazer de volta a vida, ou seja, Cristo em nós, no nosso meio, a igreja e a noiva casada, a união perfeita. Então existe uma convocação para se assentar na Assembleia Solene do Senhor, e Deus está chamando. E aí, quando nós estávamos adorando o Senhor, do nada, cara, veio uma música, não sei se era uma oração, se era uma música do pessoal da base de Convergência, que eles começaram a falar, a cantar sobre o profeta que vai descer do monte, para que Deus envie os profetas que descem do monte, para que Deus envie os profetas que descem do monte. Falei, cara, que loucura, eu tô lendo a respeito do monte, eu tô lendo a respeito do profeta Moisés que estava no conselho do Senhor, eu tô lendo o chamado para subir o conselho do Senhor, eu tô lendo Amós 3:7 que fala que o Senhor certamente não fará coisa alguma sem revelar seus profetas, e aí do nada vem a música que começou a adorar a Deus. Envia os profetas que descem do monte, aqueles que vêm do conselho do Senhor. Cara, isso é muito, 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 muito maravilhoso, porque eu vejo que Deus está fazendo algo maravilhoso em nosso tempo. O Senhor está nos convocando para uma assembleia solene, e isso vai requerer tudo. E engraçado que eu estou carregando na minha mochila um livrinho chamado Discipulado Radical, porque eu tenho sentido muito forte em meu espírito uma convocação para um discipulado radical, e isso tem me perseguido já há algum tempo. Eu tenho fugido disso, mas não tem jeito, galera. O Senhor está nos convocando para a Assembleia Solene dele, está nos chamando para a intimidade, e o Senhor está conosco, beleza? Essa é a